Eu li o famigerado livro A Mulher em Silêncio, da autora Freida McFadden. E será que vale a pena ou não? Recentemente, mais precisamente a minha última leitura, foi o livro A Mulher em Silêncio, que foi lançado recentemente aqui no Brasil, mais especificamente no dia 6 de janeiro de 2026. O livro começou a circular aqui no Brasil e, como sempre, um alvoroço empolvoroso a internet, né? Principalmente o mundo, né, dos booktubers, né, e outras redes sociais. Resumindo, todos os perfis, né, que se propõem a falar de livros, a falar sobre literatura, estava ali empolvoroso, né, ou empolvorosos, esperando ali o lançamento de mais um livro dessa autora que vem fazendo um sucesso imenso, principalmente pelas tramas que ela desenvolve, né, pelas narrativas que ela desenvolve, muito envolventes, que prendem o leitor do início ao fim. Uma mulher que está ali produzindo de maneira massiva, né, praticamente uma máquina de publicar livros, de escrever livros. E eu tenho aqui algumas considerações para fazer a respeito dessa leitura, né, as minhas impressões sobre o livro. Mas antes de tudo, oi leitores, eu espero que todos e todas estejam muito bem. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o Resenhando Saberes, um canal que busca compartilhar o conhecimento através de páginas. E se você aí que está me assistindo ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento, se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma atualização sequer dos próximos vídeos que virão a ser publicados. Não se esquece também de deixar um gostei no vídeo. Se você quiser deixar um comentário a respeito dessa leitura, deixa, né, aí um comentário pra gente. E o mais importante, não se esquece de compartilhar esse livro com aquela pessoa que, assim como nós, gosta de literatura. E, gente, voltando aqui a falar a respeito desse livro, eu peguei para ler porque eu me senti atraída, na verdade, pela sinopse do livro, né? Aqui nós vamos acompanhar a história de um casal que aparentemente vivia extremamente bem, uma mulher que estava muito bem, falando em termos de vida social, digamos assim. Era uma mulher muito querida no emprego, todos gostavam muito dela, sempre batalhou muito, né, para concluir o curso de enfermagem e começar a trabalhar. E um marido muito romântico, um marido cuidadoso e que aparentemente largou basicamente tudo que tinha para cuidar da mulher, que agora então vive em um estado de apatia diante de um acidente que aconteceu com ela, né? Ela supostamente caiu da escada e ficou impossibilitada de fazer muitas coisas, e uma delas é falar. A Victoria, essa pessoa que eu estou falando, se chama Victoria Barnett, esposa de Adam Barnett. Adam Barnett é um escritor extremamente famoso, um homem muito bem sucedido, um homem extremamente sedutor e aparentemente muito bonito e atrativo. Nesse meio tempo, nós vamos conhecer uma outra pessoa que vai figurar um papel muito importante nessa trama, nesse enredo, que é a Sylvia Robinson.
E aí, queridos leitores, que eu vou começar a trazer o meu ponto de vista a respeito dessa história. A Sílvia, nós vamos começar o livro, basicamente, com a Sílvia, né, em cena. E como é que isso acontece? A Sílvia está em um restaurante, em plena manhã, e simplesmente tem uma mulher, uma senhora, engasgando. Ela simplesmente engasgou com o café da manhã e a Sílvia vai ali solicitamente ajudar essa senhora. Eis que essa senhora, né, após sobreviver, né, ao engasgo, né, graças a Sílvia, que fez ali uma manobra de eu não lembro exatamente como se chama, Henschel, alguma coisa do tipo, ela fez uma manobra, a senhora desengasgou e, gente, a senhora a acusou de tentar agredi-la ao invés de agradecer, né? E ainda por cima jogou café na pobre moça, né? E a moça saiu totalmente desconcertada porque, poxa vida, ela tentou ajudar e a senhora ainda queria chamar a polícia acusando ela de agressão. Mas eis que um rapaz que ela já estava observando há um tempinho, né, um rapaz de terno, muito bem afeiçoado, e ela se perguntava como que um rapaz com uma roupa daquela, parecendo ter um porte muito elegante, está ali numa lanchonete simples de subúrbio, né, basicamente, fazendo o que àquela hora da manhã. E eis que esse rapaz defende ela, né, e fala justamente para a garçonete, né, desmente a conversa da senhora que diz que essa menina estava tentando, né, roubá-la, agredi-la, né, acusando a moça, e ele desmente toda a história e ainda paga o café da manhã que a senhora saiu sem pagar nada, né, e aquela moça fica extremamente agradecida, né, ele pergunta se ela está bem, né, dá um aperto de mão, que ela descreve ser um aperto de mão firme, mas não desrespeitoso, né? E ele pergunta se ela precisa que ele pague um café para ela, se ela tá bem, né? E ele convida ela para sentar à mesa junto com ele, né? E ela diz que se sente totalmente feia, né? Porque ela já está com a blusa toda manchada do café, né? E, gente, eles estão juntos, né? Ali tomando café e ele pergunta, né, o motivo da mulher estar ali. E, assim, ela fala que ela estava ali justamente pensando, né, em como arrumar um emprego, né, já que ela estava ela já estava praticamente para ser despejada da kitnet que ela tinha alugado. E eis que esse rapaz acaba se iluminando, né? Tendo as suas feições assim, fica radiante e fala assim: nossa, eu estava justamente aqui nesse lugar esperando uma pessoa para uma entrevista de emprego, mas infelizmente a pessoa não apareceu. E aí ela fica tentada a saber, né, o emprego, ou qual seria esse emprego, né? E ele fica hesitante, né, para falar sobre o emprego, mas ele acaba aproveitando nela uma oportunidade, né, e fala que o emprego é para trabalhar para ele, né, mais especificamente para a esposa. E ele começa a falar toda a história, né? Obviamente que ele não fala tudo de uma vez, ele fala de uma maneira que ele vai soltando aos poucos. E ele fala que é para fazer companhia à esposa dele, que ao sofrer um grave acidente, ficou incapacitada de se movimentar, inclusive de falar, por conta de uma lesão cerebral. Gente, ela, ao mesmo tempo que ela sentiu uma afabilidade nesse homem, ela diz ter ficado com uma
sensação muito estranha de perigo eminente, né, ao lado desse homem. Mas ela sempre buscava se desvencilhar dessa sensação e tirar isso da cabeça. Eis que, ao oferecer, né, ele perguntou se ela gostaria de trabalhar com ele, né, falou da proposta, né, salarial, né, e era basicamente muito mais do que ela recebia nos empregos anteriores, que inclusive ela havia sido mal sucedida, e ela estava com contas a pagar, inclusive a conta do kitnet, como eu já havia falado anteriormente. E ela fica pensativa, né? Bem que eu poderia aceitar isso, né? Por que não? Se é somente para ficar ali de companhia, para ajudar a esposa dele, já que ele é um homem muito ocupado e ele só quer cuidar da esposa dele, ele que está se dedicando à esposa dele, né? De maneira integral, né? Mas que não pode manter a enfermeira lá o tempo inteiro, né? E ter uma pessoa para fazer companhia torna isso muito mais humanizador, muito mais compassivo, né? E ela pensa bem e pergunta, né, onde seria, né, o emprego. Ele fala que seria na casa em Montauk, né? Em Long Island, né? E ela fica assim muito pensativa, porque é muito longe do lugar onde ela morava, né? Que era basicamente no Brooklyn. E Montauk ficava basicamente 4 horas de distância. E ela ficava se perguntando como que ela iria ir e voltar todos os dias. E o rapaz rapidamente falou como se nada, tipo assim, como se aquilo não fosse nada. Mas você pode ficar na nossa casa. Você pode ficar e voltar para casa quando quiser, né? Quando você precisar. Geralmente eu preciso muito que você fique durante a semana, que é o momento que eu estou trabalhando, né? Que é um momento que eu tenho que me dedicar ao trabalho, né? E aí, se você quiser, no final de semana você pode voltar para casa. E ela pensou bem, ela disse que não havia nada a perder, já estava basicamente quase despejada, ela não tinha quase nada, né? Morava em um kitnet minúsculo, não tinha mais o namorado que ela tinha da adolescência, né? Tinha muitas contas a pagar, muitas contas a acertar, e por que não? Em um salário tão bom, que ela nunca havia ganhado na vida, nem sonhara sequer em ganhar com isso, né? Eis que a Sylvia embarcou nessa empreitada. E em menos de uma semana, ela já estava se mudando e com a afabilidade e a solicitude de Adam Barnett, ela simplesmente teve tudo retirado do seu pequeno cômodo, né, que ela havia alugado no Brooklyn. Uma empresa de mudança, vejam só, o cara contratou uma empresa de mudança para levar as coisas dela para casa deles em Montauk. E, gente, qual é a minha grande questão aqui? Tá? Falando a respeito da estrutura do livro. Gente, eu comecei a achar muito parecido com A Empregada, né? Muito parecido com A Empregada. Eu vi algumas pessoas falando que é muito parecido com Verity, da Colleen Hoover. Porém, eu nunca li Verity e o único livro que eu li da Freida anteriormente foi A Empregada. Então, gente, eu achei muito semelhante. Então, eu comecei meio aqui murchar, né? Porque, gente, eu gostei muito da Empregada, muito. Mas eu acharia que o livro teria uma coisa mais diferente no sentido da estrutura do texto. Eu entendo que o gênero que a gente está aqui tratando é de um thriller psicológico que vai retratar ali um suspense criminal, né? Já dando spoiler pra vocês. Criminal, tá? Beleza. Mas eu começo a reparar umas semelhanças muito... como que eu posso dizer? Muitas semelhanças, né? O que começou a me incomodar porque eu pensei, nossa, cadê a criatividade? Cadê a criatividade?
Mas voltando pro livro, ela embarcou nessa. E por que são semelhanças? Percebam, é uma mulher que simplesmente não tem muitos recursos econômicos, encontra um cara do nada, né? Esse cara dá um emprego, né? E essa menina aceita por não ter outro recurso. O que é basicamente parecido com a história da Millie, que é a empregada, né? Que saiu da prisão, né? Para quem, não sei, para quem já leu, já deve lembrar, e para quem não leu, ela saiu da prisão e não tem nem onde cair morta, na verdade, né? Então ela tá presa nesse emprego. Apesar do que, vocês vão ver, conforme eu for contando e conforme vocês lerem também, porque eu peço muito que vocês leiam para também comparar, né, criticamente. Leiam esse livro, principalmente quem já leu A Empregada, leiam. Com certeza A Empregada eu achei muito melhor, até pelo sentido da história, tá, gente? Porque são coisas um pouco meio inverossímeis para algo assim, sabe? Real. Eu entendo que é ficção, gente, mas eu acho que um livro ele é muito mais eletrizante quando ele tem coisas que você para e pensa, cara, se isso realmente acontecesse comigo, tá? E eu não senti isso nesse livro, A Mulher em Silêncio, tá? E por que eu tô falando isso? Porque, gente, são situações que vão acontecendo no livro que simplesmente você fala, porra, como é que isso aconteceu? Mas como é que a gente chegou nisso? Porque, gente, aparentemente, esse cara tava na lanchonete, sozinho, beleza, esperando uma pessoa pra uma entrevista de emprego. Do nada, ele bate os olhos nessa mulher e simplesmente essa mulher desengasga uma pessoa e ele simplesmente oferece esse emprego pra ela. É uma coisa meio que inverossímil no sentido de, gente, como uma pessoa em sã consciência, sabe, aceitaria, sabe, um emprego assim, de uma hora para outra, de um cara estranho, da qual essa mulher já está sentindo, apesar de perceber uma afabilidade, uma coisa não tão confortável quando ela olha para ele. E mesmo assim ela vai, mesmo com essa sensação estranha, né? Eu entendo que ela estava em condições assim muito complicadas quando a gente fala da questão monetária dela, econômica dela, mas, gente, é uma coisa que realmente você para e pensa só em filme ou em livro, novela, coisa assim. Mas voltando para a história, a Silvia chega na casa, outra semelhança com a empregada. Gente, uma casa extremamente suspeita, esquisita, num lugar assim, no meio do nada, gente. Absolutamente no meio do nada. E aí você já começa a estranhar logo daí. Gente, como é que você vai morar numa casa gigante, no meio do nada, onde nem sinal de telefone que preste pega? Você já fica meio assim, né, gente? Em uma casa que você vai viver todos os dias, vai dormir lá, e você simplesmente tá no meio do nada, um jardim todo por fazer, um quintal muito mal cuidado, o que contrasta, na verdade, com o luxo da casa, né? Porque é uma casa muito grande, de um porte muito luxuoso, e já começa, assim, tudo ser muito luxuoso quando o cara vem buscar ela na chegada, né? Enfim, ela chega na estação de trem, e o cara tá ali muito bem arrumado para buscar ela e oferece já a roupa, né? O suéter que ele tá, muito grosso, porque ela tava com frio, né? Oferece, até aí tudo bem, né? Beleza, né? A gente já fica um pouquinho ali com a pulga atrás da orelha, mas tudo bem. Ele ofereceu, né? Se mostrou muito solícito quando chegou na casa. Disse que ela poderia utilizar o carro da esposa dele, já que ela não dirigia mais, um Honda Civic, inclusive, para fazer o que ela quisesse, comprar coisa no mercado, que ela precisasse fazer para sair da casa, né? E isso eu já comecei a achar estranho. Gente, como que você que conheceu uma pessoa há uma semana atrás e ele já oferece tudo isso pra você, tem que ser assim um patrão maravilhoso, né? Uma coisa assim que você fala assim, cara, isso tá muito estranho, sabe? E ela sempre com esse pensamento, mas ela buscava se desvencilhar desse pensamento, né? E continuava.
E ele fala, né? E aí, quando eles vão subir a escada para ver a esposa, ela começa a achar aquela casa muito estranha. Como é que eles vivem naquela casa assim, sozinhos? Claro que tem uma faxineira chamada Meg, né? Que vem ali para limpar a casa, beleza. Mas um cara que vive assim, sabe? E come tudo congelado. As comidas todas são enlatadas ou em caixas e tudo congelado. E assim, um cara que pode ter tudo, sabe? E simplesmente vivem assim isolados do mundo, né? E ao subir na escada, ela nota que a escada é muito íngreme e perigosa para subir e muito alta. E aí, no mesmo momento, dá um estalo na cabeça dela. Porque se essa mulher, pela qual ela foi contratada para ajudar, né, a ser basicamente uma assistente, uma companhia, como é que uma mulher que tem a mobilidade praticamente reduzida totalmente de cadeira de rodas vive em um quarto lá em cima e não teve adaptações? Por que ela não vive lá embaixo? E ela pensou isso, mas ao mesmo tempo ela pensou, mas não, é porque ele queria dar mais conforto a ela e tal, e tirou esse pensamento da cabeça. Ela sobe e ela conhece a Victoria, e ela está junto com uma enfermeira, né, chamada Eva. Essa enfermeira, ao olhar para Sylvia, ela automaticamente já antipatizou com ela. Ela olhou para ela e disse, né, pensou mais uma. E a Sylvia não entendia, né, o porquê disso, por que ela tinha tanta raiva dela. Gente, a Victoria, ela basicamente só mexia um lado do corpo e ainda é muito mal. Não falava absolutamente, assim, quase nada, e ela mexia somente com um dos olhos, né? Mas ela conseguia se comunicar, e a Sylvia começava a perceber que tinha alguma coisa que ela queria falar, mas não conseguia, né? O marido sempre muito solícito, né? Muito carinhoso com a esposa, né? Muito devoto àquela mulher que ele tanto dizia amar. Eis que quando a Victoria começa a conhecer o funcionamento da casa, ela era responsável por servir a Victoria as refeições, o almoço, o café da manhã, o jantar, e tudo isso, gente, amassado, porque a Victoria tinha dificuldade de deglutir, né, coisas que eram sólidas, então era tudo no máximo ali pastoso, e tudo era preparado assim, gente, tudo congelado, né, tudo enlatado, purê de batatas, purê de cenoura, com carne moída, coisas assim. E a mulher tinha ojeriza a esse tipo de comida. E mais ojeriza ainda quando seu esposo, o Adam, injetava a sua alimentação pela sonda. Porque só aquela alimentação pastosa que ela comia, ele dizia que não era suficiente. Mas a esposa sempre relutava com uma das mãos quando ele ia injetar na sonda a medicação que ela precisava tomar, que ele dizia que ela teria convulsões se não tomasse, né? E também a alimentação pela sonda. Gente, quando em um dos momentos que a Sylvia ficou sozinha com a Victoria, gente, ela pegou, né, e tentou ali se comunicar, né, e apontar para uma gaveta. A Victoria falava extremamente pouco, tinha uma dificuldade muito grande de falar. E ela apontava para a gaveta e a Sylvia não entendia, eis que ela tateou algo de capa dura, que era basicamente um caderno, e a Victoria assentiu com a cabeça e disse que era isso mesmo que ela queria que ela pegasse. Ela tentou estender para a Victoria, mas ela disse que não, ela sinalizou que era para ela ficar com esse caderno. Que depois, gente, aí é que o livro começa até a ficar bom, sabe, ficar melhor. Porque aí a Victoria deu esse diário para Sylvia para ela entender como que tudo isso aconteceu com ela. Então a gente vai acompanhar o diário da Victoria durante os 3 anos que ela viveu com o Adam. E aí, gente, que a gente vai descobrir que o Adam não é essa pessoa maravilhosa que ele aparentava ser. Mas esse livro, gente, me fez passar tanta raiva. Por quê? Mesmo a Sylvia lendo esse diário da Victoria, ela não conseguia acreditar que esse era o mesmo homem da casa, sabe? E eles começaram a ter um caso. E depois de um tempo, ela começou a perceber que ela não era a única
sabe? Ela não tinha sido a única mulher com quem o Adam dormiu, né? Isso porque a enfermeira disse que ela não ia... A enfermeira, ao perceber que ela tinha recebido rosas vermelhas na porta do quarto, percebeu e disse: olha, querida, vai tirando teu cavalinho da chuva. Se você tá pensando que ele vai ficar com você, vai tirando teu cavalinho da chuva, que você não é a última. E vai se preparando, porque a patroa sabe, a patroa tá consciente de tudo, ela só não fala, tá? E você não é a única. E pode se preparar, porque vai vir algo muito ruim por aí. E, gente, é muita... Eu fico, gente, como é que uma pessoa lendo tudo isso, que tá lendo no diário, não vai embora da casa, mas ela fica ali insistindo, sabe? E que precisa ficar com a Victoria porque aquele homem é perigoso. Tudo bem, até aí tudo bem, mas... Gente, o final do livro, pra mim, foi decepcionante. E por que eu digo que A Empregada é muito superior a esse livro? Gente, porque... Gente, o final... Ela tenta fazer, assim, um plot twist que, na verdade, você acha que é uma coisa... Aí, de repente, ela faz você acreditar que não é aquilo que você está pensando. Mas, de repente, quando chega no final, é aquilo que você está pensando. E, na verdade, o final foi... Sabe aquela coisa que você murcha, sabe? O seu brilho vai sumindo. Mas eu digo a vocês, gente, leiam. Porque uma das coisas mais importantes na leitura é você saber ter ali uma opinião formada e trazer críticas a respeito daquilo que você consome. Ah, mas você está dizendo que os livros da Freida são todos ruins? De forma alguma. Até porque eu só tive 2 experiências, inclusive estou lendo um outro livro dela para conseguir entender a estrutura, se é uma estrutura também semelhante ao desses 2. Mas, gente, é uma coisa assim, sabe, que tá tão... Você começa a entender que o livro, ele é previsível, sabe? Na metade do livro, você fica assim, cara, eu já sei o que vai acontecer aqui, sabe? Você já sabe o que vai acontecer no final. E aí, mesmo com essa tentativa de mudar, sabe, o plot do livro, o plot twist do livro, você fica, cara, mas isso não tem sentido. O culpado é quem eu penso que é, e de fato é. Mas, no final das contas, a personagem principal, a Sylvie, né, como ela era chamada, o apelido, carinhosamente, não... Sabe, o papel dela ali, sabe, ela não fez nada, sabe? As coisas se desenrolaram na frente dela e ela não conseguiu fazer absolutamente nada, sabe? E eu terminei o livro assim, oi? É sério que isso aconteceu? Sério que a última página do livro, o epílogo do livro foi isso? Sabe? Ah, mas foi uma perda de tempo ter lido esse livro? Não, gente, não. Muito pelo contrário, sabe? Foi muito bom. E o livro tem coisas boas que a gente deve ficar assim alerta, sabe? Porque o relacionamento desses 2 era extremamente tóxico. A gente vai ver o quanto o Adam, ele é extremamente possessivo, manipulador e, acima de tudo, é um babaca, traíra, que traiu ela de todas as formas possíveis. E, gente, não há coisa pior do que você agredir a mulher de todas as formas possíveis. Ele começava desmerecendo o trabalho dela, desmerecendo a capacidade dela, falando do corpo dela, o quanto ela era feia, falando que tinha nojo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É bom porque esse tipo de livro, ele é um alerta, principalmente para as mulheres e para onde elas estão se metendo em relacionamentos. Prestar muita atenção nos tipos de relacionamento que a gente entra. Porque esse livro também é um alerta, né? Apesar dele ter sido assim, sabe? Assim, um pouco... Foi decepcionante. Eu diria, sabe? E previsível. Então, isso foi uma coisa que eu não gostei na escrita, sabe? Mas ela tem uma escrita tão fluida que você termina, assim, 100 páginas em um piscar de olhos. E, de repente, você termina rápido o livro porque a leitura é fluida. Mas essas são as minhas críticas, é muito previsível, sabe? Uma leitura assim muito previsível, que você sabe, de fato, no final, o que vai acontecer, quem é o culpado. Mas foi pior ainda, gente, porque no final das contas, o que a Sylvia deveria ter feito,
e que tava na cara dela assim, filha querida, abre os olhos. E ela não fez. Isso foi o mais decepcionante possível. Mas eu digo a vocês que leiam, é um livro que eu indico. Eu daria no máximo ali 3,5 estrelas, né? Mas tô lendo outro livro dela para entender se isso vai se repetir, né? Nesse outro livro, até porque essa mulher escreve muito, ela é uma máquina de fazer livros. Tem vários outros que eu ainda não li dela, a contadora, a professora, a inquilina, o filho perfeito, o restante da trilogia da empregada, a Ladê. Então, são o namorado que ela lançou também recentemente. É muita coisa dessa mulher, gente. E eu só vou ter uma opinião melhor formada a respeito dos livros dela quando eu, obviamente, ler mais coisas dela. E é o que eu estou fazendo. E se vocês quiserem saber mais sobre, é só falar aqui nos comentários. E colocar o comentário, quero saber qual é o livro que você está lendo, que eu vou fazer resenha sobre, tá, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E é isso, meus amores. Até a próxima. E com certeza, leiam sim A Mulher em Silêncio, da Freida McFadden.